Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda na nossa aula 3 da Jornada da Reabilitação Oral. Nós estamos de volta nesse evento, que é o evento de pré-inscrição para o nosso curso online, o Você Protesista. Durante essa jornada, você está aprendendo comigo e com a Carol Morte como fazer reabilitações orais e próteses dentárias em cerâmica com total segurança para que você possa atender os seus pacientes com excelência. Eu me chamo Carol Rafael, sou reabilitadora e sou criadora do curso online Você Protesista. E eu quero saber, coloca aqui para mim nos comentários dessa aula se você já está preparado para fazer parte dos 5% dos dentistas que mais dominam o mercado no Brasil e assim faturar pelo menos 10 vezes mais com segurança e com excelência. Eu quero te dizer que nós estamos muito felizes com toda a repercussão que está tendo nessa jornada. São vários dentistas que estão sendo realmente impactados com esse evento. Vários dentistas que neste evento começaram uma jornada de mudança de vida e de mudança de resultados. Dentistas que cansaram de somente ficar reclamando da concorrência, reclamar que o mercado é desleal, é antiético. Não, que estão de fato decididos a dar um basta na falta de segurança, na falta de resultado financeiro na sua profissão e que muitas vezes até já pensaram em mudar de área, mas agora estão decididos a mudar dentro da própria área. Dentistas que querem trabalhar de uma forma ética, que querem ser reconhecidos, querem se tornar referência na sua região e assim viver uma vida plena de sucesso profissional. Dentistas que sabem que essa área vai impactar em todas as áreas da sua vida. Durante essa jornada, na primeira aula, nós te mostramos como você vai fazer para se tornar uma referência na reabilitação oral na sua região, mesmo que você esteja começando do zero. Na segunda aula, nós te mostramos o passo a passo para você planejar casos complexos com segurança. Na aula de hoje, nós vamos te entregar o mapa. Esse mapa vai te mostrar como você vai apresentar e fechar planejamentos de casos de alto valor. Hoje, durante a nossa aula, nós vamos te mostrar a oportunidade de você participar do nosso evento presencial em novembro. E além disso, você vai ter chance de ter uma cadeira gratuita e de ter um momento de mentoria comigo no presencial. Nós também vamos te explicar como que você pode fazer parte da mentoria Anaforá, que é uma mentoria de gestão de carreira na odontologia. Hoje ela custa o valor de R$8.000. E o melhor de tudo, nós vamos te mostrar também nessa aula como você pode concorrer a uma bolsa 100% integral do nosso curso online de prótese, o Você Protesista. A esse momento, vocês já nos conhecem, vocês já sabem que eu sou a Carol Rafael, já conhecem a minha formação e que junto comigo, tanto na jornada quanto no curso online Você Protesista, nós temos a presença da Carol Morte, que também tem uma boa base científica, uma ótima formação acadêmica e uma aplicação clínica de todo esse conhecimento. Então, fica até o final, porque o que eu estou preparando para você vai ser a minha melhor proposta para que você de fato atinja o sucesso na odontologia. E eu quero primeiro te dar os parabéns por você estar aqui. Muita gente desiste e vai ficando pelo caminho. E quem de fato encontra os resultados são aqueles que não desistem. Eu não sei se você se lembra, mas lá na primeira aula eu falei dos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo era aqueles curiosos, que vão ficando pelo caminho e continuam sem resultados. E o segundo são o grupo dos comprometidos. Esses estão decididos a viver uma mudança na sua carreira na odontologia. Então, se você está nesse segundo grupo, esse grupo que quer de fato viver melhor da odontologia e você está decidido a isso, comenta aqui embaixo, hashtag até o fim. Quero ver se você está decidido mesmo a fazer de tudo para mudar a tua realidade. Essas pessoas que estão comentando aqui são as pessoas que vão até o final da jornada, que vão estar com a gente no curso do Você Protesista. E às vezes, gente, as pessoas me falam, eu não sei se eu entro no curso, eu não sei se é para mim, eu fico insegura, eu não sei fazer prótese, eu já tive tantos problemas. Olha, o que eu posso te dizer? A gente não pode mudar o que já passou, o que já aconteceu. Mas com certeza a gente pode mudar o que ainda vai acontecer. O futuro que você quer só vai chegar se você começar a construir ele agora. Não importa a sua idade, não importa se você trabalha em uma cidade pequena, numa cidade grande, em qual momento que você está,
O que importa de fato é a sua decisão. E eu tenho certeza, gente, para você se tornar um dentista referência na área de reabilitação oral e assim você conseguir crescer profissionalmente, você precisa seguir um método. E esse método que nós estamos apresentando para você é um método que nos conduziu até o lugar que nós estamos e que pode te conduzir também. E ele basicamente tem 3 pilares, que seria dominar com segurança a parte técnica, identificar aqueles procedimentos que são de alto impacto e depois disso fazer uma proposta irresistível baseada na transformação que você pode fazer no teu paciente. Nas aulas 1 e 2, eu e a Carol já mostramos para vocês os 2 primeiros pilares. Agora nós vamos mostrar para vocês como fazer essa proposta irresistível para não ficar ouvindo um monte de não. Eu já comentei com vocês que quem estiver dentro do curso do Você Protesista vai ter um desafio. O desafio REAB 10 vezes. Esse desafio ele foi criado para que dentro da comunidade do WhatsApp vocês recebam ações diárias para que vocês aprendam a prospectar pacientes, fechar casos de reabilitação e assim vocês tenham um retorno de no mínimo 10 vezes o investimento do valor do nosso curso. E hoje, mesmo que você não entre no curso, nós já vamos te mostrar algumas ações que você pode implementar a partir de amanhã e começar a ter resultados financeiros no seu faturamento. Como eu já falei para vocês, que a gente gosta muito da teoria, do embasamento científico, mas a gente gosta da prática, eu vou trazer um exemplo para vocês de uma paciente que eu atendi essa semana no consultório. Essa paciente nos procurou porque ela queria trocar a prótese fixa dos dentes anteriores. E agora, gente, que vocês já sabem escutar o paciente, já sabem enxergar o paciente como um todo, conta para mim aqui nos comentários. Vocês diriam para o paciente, para trocar essa prótese fixa é tantos R$1.000? Ou vocês pegariam o celular, pegariam a câmera, perguntariam para o teu paciente, mais alguma coisa no teu sorriso te incomoda? Doutora, na verdade eu não gosto muito dos meus dentes. Essa parte é a que mais me incomoda, mas as outras regiões, e aí vocês escutariam o paciente. Eu tenho certeza que depois dessa jornada vocês já fariam diferente. E foi isso que nós fizemos com a nossa paciente. Fizemos uma foto, pegamos o computador e mostramos. Olha, se a tua intenção é trocar essa prótese, nós podemos trocar. Mas, no seu caso, essa substituição vai melhorar a estética dessa área em si, dessa região. Mas ela não vai te dar uma melhora como um todo. Ela não vai te entregar uma harmonia do sorriso por inteiro. O que a senhora de fato busca? E aí, gente, muitas vezes o paciente ele vai focar naquele problema principal dele no momento. Ele vai dizer, olha, o que de fato me incomoda é isso aqui. Mas o que mais que eu poderia fazer para melhorar? Me diz. E é essa a porta aberta para você realmente planejar o caso como um todo. Aí você pega as linhas que a Carol Morte te ensinou, coloca sobre essa foto, fala com ela, olha, nós temos um desvio de linha média, tá vendo essa linha do meio do rosto? O teu dente está desviado um pouco. Nós temos invasão de corredor bucal. Os dentes do lado esquerdo estão fora do arco, porque como a senhora perdeu os dentes embaixo, esses dentes foram descendo. E hoje, quando a senhora sorri, esses dentes invadem o lábio. Já do lado direito, os dentes estão mais curtos. Então, ao invés de eles invadirem o lábio, eles não aparecem. E ainda por cima, eles estão mais escuros. Se a gente só trocar essa prótese fixa da região anterior, com toda certeza eu vou melhorar essa prótese. Mas todo esse sorriso, todos esses outros conceitos de harmonia, eu não consigo melhorar. E foi exatamente isso que aconteceu com essa paciente, gente. E no final, a pergunta dela foi a mesma pergunta que o paciente de vocês vai fazer para vocês amanhã, quando vocês contarem essa história, quando vocês conversarem sobre isso. Ela falou, doutora, realmente eu não me sinto segura. Como eu posso melhorar o meu sorriso? E ali na foto mesmo, eu já pego ou no computador ou no tablet, eu vou mostrar para vocês hoje como fazer isso, e já vou desenhando. E já vou dizendo, olha, podemos aumentar esse dente, podemos diminuir esse dente, podemos tirar um pouco desse volume, podemos alinhar os dentes inferiores. Isso eu consigo entregar para a senhora um sorriso mais harmônico, um sorriso mais estético, um sorriso mais confiante e que tenha longevidade. Doutora, mas quanto vai me custar isso? Aí vem a proposta irresistível, gente. Você já encantou o seu paciente. Aí você vai apresentar para ele uma proposta irresistível.
Nesse caso, mais uma vez, saímos de um orçamento, enfim, não fiz as contas agora, mas R$8.000, talvez, e fomos para um orçamento de R$70.000, R$58.000, se eu não estou enganada, que a paciente já fechou na mesma hora. Por quê? Porque a proposta irresistível foi feita, depois que eu entendi o que a paciente precisava, eu enxerguei, eu apresentei para ela o planejamento, eu mostrei de forma ilustrativa e agora eu faço uma proposta em que ela vai aceitar de imediato ou no máximo ela vai refletir sobre como ela vai fazer para investir aquilo e vai retornar. Mas no nosso caso, na mesma hora ela já falou, então vamos iniciar. E amanhã a gente já tem os preparos do caso dela para fazer. Então, tudo que a gente está mostrando para vocês aqui são coisas que nós fazemos. Por isso que nós sabemos que é real. E muitas vezes vocês estão deixando de fazer e deixando de aplicar porque vocês não estão enxergando a possibilidade de fazer. A Carol Most vai mostrar para a gente agora um outro caso em que ela também fez um planejamento amplo para vocês entenderem como identificar isso e como fazer esse planejamento para depois fazer a proposta irresistível do paciente de vocês. Então, vocês lembram desse paciente? Aquele paciente que eu mostrei para vocês que não tinha espaço na região anterior para que a gente pudesse fazer o aumento do comprimento dos incisivos. O planejamento desse paciente ele é um planejamento amplo, como a Carol comentou com vocês, pois ele foi submetido a uma ortodontia prévia para que a gente conseguisse ter um trespasse e sim, agora nós termos espaço suficiente para que a gente possa reabilitar esse paciente, fazendo o aumento do comprimento dos incisivos e melhorando toda a estética e a harmonia do sorriso dele. Então, a gente conseguiu, com a ortodontia, abrir o espaço para que a instalação dos implantes naqueles elementos ausentes, os elementos 14 e 24. Esse paciente ele já foi submetido à instalação dos implantes e nesse momento ele já está com provisório. Então agora a gente já tem uma harmonia muito melhor do sorriso e agora sim eu tenho um paciente pronto para ser reabilitado. Então a gente teve 2 planejamentos nesse paciente, né? Nós fizemos um primeiro planejamento em que nós vimos que seria necessário espaço na região anterior para a gente reabilitar e a gente tem 2 formas de conseguir esse espaço, como eu já comentei com vocês previamente. Ou a gente vai para a ortodontia ou a gente vai trabalhar com restaurações, sejam indiretas ou diretas, sejam em resina ou em cerâmica. Então ele passou por ortodontia prévia e agora a gente consegue ver uma harmonia muito maior do sorriso, mas eu ainda tenho dentes curtos, né? Então eu preciso melhorar a exposição desses dentes. Quando eu olho esse paciente em repouso, ele não expõe nada dos incisivos. Isso envelhece esse paciente. Então eu preciso agora reabilitá-lo, dando esse maior comprimento dos incisivos, melhorando ainda mais essa estética desse paciente, reabilitando os implantes, essas coroas sobre implante, para que a gente consiga sim entregar agora o nosso planejamento, nosso segundo planejamento. Então, feita a ortodontia, a gente passa para esse segundo momento. Nós vamos fazer novamente fotos desse paciente, fotos iniciais, moldagem desse paciente. E aí eu fiz a entrega desse caso para o laboratório para que agora ele possa fazer um enceramento diagnóstico para que a gente consiga entregar aquele nosso planejamento. Feito isso, olhem aqui a diferença desse paciente do início para agora. Lembrem que ele no lado direito ele tinha aquele escurecimento pela ausência dos elementos 14 e 15. No lado esquerdo ele mostrava a gengiva no elemento 25 porque ele estava inclinado. Então a gente consegue uma melhor estética muito grande com a ortodontia. Mas eu ainda tenho desgaste dos anteriores e inferiores, eu preciso restabelecer aquilo que foi perdido, né? Então, nesse momento pós-ortodontia, agora sim eu tenho espaço para fazer a reabilitação dentro daquilo que a gente planejou. Então, feito isso, olhem como agora eu consigo trabalhar. Então, a ortodontia me viabilizou fazer uma reabilitação. Tenho numa vista oclusal o espaço suficiente para eu reabilitar tanto no comprimento dos incisivos inferiores quanto os superiores. Agora, com todas as informações que eu tenho, eu envio para o laboratório o modelo ou o escaneamento desse paciente e o laboratório vai fazer o planejamento da nossa reabilitação. Agora eu vou finalizar esse caso. Ele passou por ortodontia prévia por 2 anos e agora eu vou fazer a reabilitação dele. Então, feito isso, a gente faz uma análise desse planejamento digital
Então, isso que é o legal do planejamento digital, que o laboratório ele envia isso para que a gente possa fazer a aprovação prévia desse planejamento. E aí sim, a gente, se tiver alguma correção que a gente gostaria de fazer, a gente já consegue fazer antes mesmo desse trabalho chegar no nosso consultório. Então, eu olho se os ângulos estão adequados, se o formato do dente está adequado, tanto para a harmonia do sorriso, de acordo com o formato do dente, também com as características do meu paciente, né? Eu tenho que ver se esse paciente ele é um paciente mais fleumático, colérico, qual é o tipo de paciente que a gente está reabilitando. E isso vai influenciar na forma dos dentes dos nossos pacientes, no formato desses dentes. Então, aqui nós estamos aprovando o planejamento digital feito pelo laboratório. Feito isso, o laboratório ele vai imprimir esse modelo e nos enviar. Com esse modelo em mãos, agora eu consigo mostrar o que foi planejado para o meu paciente. E aí, como de novo, eu já comentei com vocês, o ideal é que esse planejamento ele venha o mais redondo possível, para que a gente consiga realmente encantar o nosso paciente e ele consiga entender o que a gente planejou e ele consiga visualizar como isso vai ficar. E uma dica que eu vou dar para vocês é que no momento que vocês forem apresentar isso para o paciente, vocês não façam isso colocando esse planejamento em boca por meio do mockup e entregando um espelhinho pequenininho com ele sentado na cadeira. Não, façam de forma diferente, façam com que ele realmente consiga ver e se encantar com aquilo que vocês estão planejando. A gente não está reabilitando um único elemento, a gente está fazendo uma mudança que vai mudar todo o rosto do nosso paciente, a harmonia do sorriso. Então não adianta de nada ele pegar um espelhinho pequenininho e ficar se olhando. Ele tem que se enxergar como que esse novo sorriso vai funcionar no contexto dele. Então, para isso, o que nós fazemos? Antes de nós provarmos o mockup, nós fazemos um vídeo do paciente falando, rindo, né, em repouso, para que ele consiga ver como ele está hoje, né? E depois nós provamos o nosso planejamento, ajustamos esse planejamento até que a gente consiga realmente mostrar para ele aquilo que a gente planejou. E aí nós fazemos um novo vídeo. Então, nós visualizamos, o paciente vai conseguir se visualizar em movimento, não de forma estática, não num espelhinho pequenininho, e sim como que aquilo vai funcionar no rosto dele, como as pessoas vão enxergar ele falando com esse planejamento. E isso muda completamente. Mas uma coisa que vocês precisam também lembrar o paciente de vocês é que a resina bisacrílica, ela não é polida como uma cerâmica. A cor da resina bisacrílica não necessariamente ela vai ser igual à cerâmica. E que os dentes eles vão ficar unidos entre si. Então, quando a gente faz a prova, a gente vai mostrar aquilo que a gente planejou, mas não é exatamente como vai ficar. E o paciente ele tem aquela tendência de passar a língua sobre a resina e ver que aquilo não está tão liso, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa apresentação por meio de um vídeo, não ele se olhando, passando a língua, né? E tendo essa impressão dos dentes unidos. Por isso que o vídeo ele é tão importante. Então, aqui vocês podem ver o vídeo do nosso paciente inicial, né? Como a gente pode perceber que ele precisa realmente aumentar o comprimento desses incisivos. E aqui agora ao lado a gente consegue ver a prova do nosso planejamento, com ele já tendo um comprimento mais adequado dos incisivos, a gente tem agora um corredor bucal mais preenchido, ele mostra muito mais dente, olha como rejuvenesceu esse paciente com o nosso planejamento. Então, a gente precisa realmente apresentar isso de uma forma que o paciente ele se encante e que ele queira sair do nosso consultório com aquele nosso planejamento, né? Então, feito isso, é muito mais fácil de a gente vender. Existem casos em que o paciente ele não sabe se ele vai querer fazer a reabilitação. O que a gente faz? A gente faz primeiro uma prova do nosso planejamento e apresenta para ele. Assim ele não tem mais dúvidas, né, do que a gente está oferecendo. E fica muito mais fácil de a gente vender. Tem pacientes como o anterior que a Carol mostrou no computador, não precisou fazer uma prova do planejamento em boca e mesmo assim o paciente se encantou. Mas tem pacientes que não, eles precisam se enxergar com aquilo que a gente está propondo, né? São pacientes mais inseguros, que
que precisam realmente ver como que isso vai funcionar. Então essa prova, ela realmente é a forma mais fácil de a gente vender o nosso trabalho. Por isso que ela tem que estar o mais redondo possível. E de novo, se não tiver redondo, eu não mostro para o meu paciente como ficou. Eu vou lá, adequo, moldo novamente, envio para o laboratório, peço que o laboratório faça as correções que eu quero e aí então num segundo momento eu vou lá e apresento. Porque se o paciente olhar e ficar mostrando para eles assim, ah não, mas aqui eu vou fazer assim, aqui eu vou diminuir, aqui eu vou fazer... Ele não vai conseguir entender e ele já vai perder aquele encantamento e a gente vai perder o paciente. Então um paciente de reabilitação é um paciente muito delicado. A gente precisa saber trabalhar com ele. Não dá para ser, tem que aproveitar a emoção do paciente, né? Então, se ele perder o brilho, perder a vontade olhando um planejamento que a gente ainda vai precisar lapidar, corre o risco de a gente perder esse paciente. Então, a dica que eu dou para vocês é façam um planejamento o mais redondo possível, apresentem isso de uma forma que não seja estática num espelho, façam um vídeo, mostrem o antes e depois, assim como eu mostrei para vocês, façam essa montagem do paciente para ele se enxergar nas duas visões dele, a visão dele hoje e a visão dele após o nosso planejamento, para que ele consiga realmente entender e aí sim ele vai comprar o nosso tratamento. Então a reabilitação ela muda o todo do paciente, né? Então a gente precisa realmente conseguir mostrar essa mudança de vida e sim, depois disso o paciente de vocês com certeza vai se encantar, não vai querer mais ir embora sem o mockup e vai sair dali da consulta de vocês com a consulta de preparo já agendada. Vamos planejar mais um caso juntos então, para que vocês consigam enxergar essa amplitude de coisas que a odontologia estética com próteses cerâmicas pode te trazer? Esse é mais um caso da nossa clínica em que o paciente chegou querendo fazer facetas e já tinha sido proposto para ele fazer facetas. Mas, como nós temos o olhar treinado, e agora vocês também, quando a gente olha para esse caso, para essa foto, a gente entende que o caso dele não é um caso de facetas. A gente entende que hoje o dente 21 é o que mais chama atenção, que ele precisa de uma intervenção. Ali tem um implante. Será que eu consigo manter esse implante? Será que eu preciso remover esse implante? Eu tenho uma frase que me guia na odontologia, em que eu digo que eu sempre, para tomar uma decisão, penso se eu tenho risco de levar aquele paciente para uma condição pior do que ele estava. Se eu tenho esse risco, eu não faço intervenção. Então, remoção de implante nem sempre eu removo. Sempre me pergunto, aqui a chance maior é de eu melhorar essa situação ou de eu piorar essa situação? Como neste caso a gente tinha bastante osso na face palatal do implante, a gente pensou, bom, então eu tenho condições de remover esse implante, na mesma hora instalar um novo implante, fazer o enxerto e ter um ganho maior. E agora, com o olhar treinado, a gente também vê que ao redor desses dentes, os dentes adjacentes, estão com tecido gengival, vamos dizer assim, estão com os dentes curtos no sentido cervical. Então eu tenho que fazer uma conjunção de coisas. Eu tenho que melhorar o tecido gengival do 21 e eu posso também ganhar altura no 11, no 12 e no 22. E com isso eu vou ter um equilíbrio de toda essa harmonia. Como eu sei isso, como eu sei enxergar, eu sei dizer para o meu paciente. Eu sei pegar a foto dele e desenhar. Olha, eu preciso remover o teu implante porque nessa foto eu já consigo ver que ele está aparecendo ali. Por mais que eu faça um enxerto, essa região vai reabsorver de novo, porque não tem espaço para esse enxerto gengival. Então, para que de fato eu melhore essa aparência acinzentada, eu preciso remover esse implante primeiro. Gente, nenhum paciente vai remover um implante simplesmente porque você olha para ele e fala, esse implante precisa remover. Você precisa explicar para ele por quê, mostrar para ele por quê. E aí do lado você desenha. E o ideal seria a gente intervir nos outros dentes também. Porque nós sabemos que é difícil ganhar osso e tecido mole em altura, por causa da vascularização. Então eu compenso, eu diminuo um pouco essa diferença no implante e eu aumento os outros dentes. Ah, doutora, mas se eu não quiser mexer nos outros dentes, tem como? Tem como, mas muito possivelmente o resultado não vai ficar tão satisfatório. Porque eu vou ganhar um pouco de altura, mas não vou ganhar tudo para ficar do tamanho do 11.
porque o 11 está curto, tá? Feito isso, feita essa conversa, a gente vem com a nossa proposta irresistível, que seria o quê? Neste caso, remover o implante, fazer o enxerto, aumento de coroa dos dentes adjacentes e aí sim as facetas para que a gente tenha uma melhor harmonia. Ali vocês estão vendo já um implante instalado, um transferente, esse implante é um implante da FGM, do sistema ARCS, e a gente tem um transferente ali personalizado com resina para que a gente possa copiar bem o tecido gengival. Aqui a gente vê uma vista mais aproximada e aí, gente, o resultado é o que importa, né? Eu consigo sair de uma condição como essa, que é um caso limite, é um caso difícil, mas eu consigo oferecer para o meu paciente uma situação como essa, de pós imediato da cimentação. Tá? Então, por isso, o tecido sobre o implante ainda está até um pouquinho vermelho. E um paciente de linha de sorriso baixa, um paciente que sai dessa condição para essa condição de sorriso. Por quê? Porque o olhar está treinado para você entender o que precisa ser feito, porque você sabe planejar para mostrar isso para o paciente e porque você sabe fazer uma proposta irresistível no final e sabe entregar um resultado de fato que vale a pena. Vamos ver outro caso então? Olha as chances que a gente tem em um caso como esse. Essa paciente também compareceu porque ela queria repor os dentes ausentes. Eu quero fazer implantes na região que está faltando dente. O seu paciente sempre quer resolver o problema. Tá? Ele chega no seu consultório e ele fala o quê? Doutora, perdi um dente, quero repor. Doutora, fraturei um dente, quero repor. Isso é o que acontece. É o seu papel olhar e falar, entendo, você perdeu esses dentes, você realmente precisa repor, mas como consequência dessa perda de dentes, outras coisas foram acontecendo. Você acabou desgastando seus dentes anteriores, então hoje a estética não está mais tão satisfatória. E quando eu fizer os implantes posteriores, eu consigo melhorar a condição desses dentes anteriores. Te interessa isso? Faz sentido para você? E aí se o paciente fala, quero saber como, aí você já começa a avaliar. Me contem nos comentários se vocês já estão vendo quantas coisas podem ser feitas nesse caso se você tiver o olhar treinado. Primeira coisa, olha lá, do lado direito. Tecido gengival sobre os dentes, consigo fazer um aumento de coroa clínica, consigo melhorar essa condição. Tá? Do lado direito, ausência dentária, do lado esquerdo também. Quando eu olho essa paciente numa visão intraoral, eu vejo que tem um desequilíbrio oclusal enorme. Então, gente, eu viro para uma paciente, eu pego uma coisa simples, um rolinho de algodão, eu coloco na boca dela ali na frente, simulando um gigue, e eu falo, olha, como você perdeu os dentes lá atrás, os seus dentes aqui na frente começaram a tocar e desgastar. Eu preciso ganhar um espaço lá atrás, e aí eu coloco o rolinho de algodão. Mas você está vendo que quando eu ganhar esse espaço lá atrás, eu abro um espaço aqui na frente? Então, o ideal seria que, além de eu ganhar aquele espaço lá atrás, eu realmente fizesse uma estética aqui na frente, aumentando um pouco o comprimento desses dentes. Doutora, mas tem como mexer só lá atrás? Tem, mas neste caso, você vai ficar com os dentes mais curtos, vai continuar com esse desequilíbrio oclusal e vai correr o risco de continuar desgastando, trincando e fraturando os seus dentes anteriores. E como eu vou fazer para resolver, doutora? Aí você vem com a proposta. O que foi a minha primeira proposta para essa paciente, por exemplo? Reabilitar tudo em cerâmicas. Uma paciente que tem muita restauração, um paciente que tem coroas posteriores, vamos fazer em cerâmica. E aí, gente, vem a individualização e a personalização de cada caso. Essa paciente falou, doutora, eu não quero fazer, eu não tenho condições de fazer tudo isso agora. Há uma segunda opção? No caso dela, o que era uma segunda opção? Restabelece a dimensão vertical e reabilita os dentes anteriores em resina. É uma opção ainda muito boa, em que eu consigo fazer esse mix da cerâmica e da resina, para que o meu objetivo final, que é melhorar a confiança desse paciente, seja alcançado. O que não é legal é a gente simplesmente ir lá, colocar os implantes, fechar o buraco e segue a vida. Porque nós sabemos que para ela vai ser difícil seguir a vida com confiança, com segurança, com o sorriso assim. Porque é algo que a incomoda, é algo que ela já disse que ela quer melhorar. Então, como eu posso fazer para ajudar? Nesse outro caso, a mesma coisa. O paciente chegou e me falou, doutora, eu preciso fazer 20 facetas de resina. E eu já, precisa? Por quê? Porque me falaram que eu preciso.
E por que você precisa? Não, porque me falaram que se eu vou fazer em cima, eu preciso fazer embaixo. Enfim, por que esse paciente às vezes ele sai e vai buscar outro lugar? Porque até falaram para ele não percebe isso conscientemente, mas se não foi muito bem explicado o porquê, ele vai pensar, então eu vou pedir uma segunda opinião. E aí, quando ele chegou para mim e eu falei que não precisava fazer os 20 dentes de resina, aí ele começa a desconfiar de mim. Mas como assim? Já fui em tantos dentistas, todos me falaram que precisava e tudo mais. E aí, o que é meu papel agora? Explicar para ele o porquê não precisa. Mostrar para ele o porquê não. E como eu faço isso, gente? Eu pego ali a minha foto, eu pego o meu Keynote, que é para quem tem Mac, que é a mesma coisa do PowerPoint para quem não tem Mac. Ou eu pego um iPad, ou você pode pegar o seu celular, enfim, e mostro para ele o desenho. E vocês devem estar perguntando como que eu mostro para ele esse desenho. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu computador, eu vou pegar o Keynote e eu vou mostrar para vocês como eu desenho isso para o meu paciente na primeira consulta. Depois da primeira consulta, como a Carol mostrou, a gente faz um planejamento digital, a gente mostra isso para o paciente realmente no mockup. Mas tem pacientes que precisam ver outra coisa antes de chegar lá, precisam entender aquilo que você está propondo. Então, o que eu vou ensinar para vocês agora, tanto no computador quanto no tablet, são coisas que vocês já podem começar a aplicar e mostrando mais para o paciente de vocês, com toda certeza, vocês têm uma chance maior de que aquele paciente feche o tratamento de vocês. Vamos ver aqui, então, como nós mostramos isso para o nosso paciente ali na mesma hora da consulta, da primeira consulta. Primeiro eu quero dizer para vocês, gente, que vocês não precisam ter uma câmera profissional para isso. Você pode começar com o seu próprio celular e assim colocar no seu computador. Se o seu computador for Apple, você vai usar o Keynote, como eu estou usando. Se não, você vai fazer a mesma coisa, mas no PowerPoint, que é o aplicativo para montar aula, para montar apresentações. Eu coloquei aqui então a foto de sorriso do nosso paciente e eu já começo a fazer alguns desenhos, como? Eu vou ali em forma e aqui, ó, tem uma linha de conexão, tá? Eu posso usar ela ou eu posso ir em forma e usar uma canetinha, que daí eu vou desenhando onde eu quero. Nessa foto de sorriso, então, eu vou vir aqui, vou trocar a cor, por exemplo, para amarelo. Nessa foto de sorriso, eu começo a desenhar aonde eu quero melhorar o tecido gengival do meu paciente. E aí eu clico 2 vezes e finalizo esse desenho. Tudo que está ali no quadrado, se eu clicar em cima 2 vezes, ó, ele vira um redondinho, tá vendo? Isso é importante porque o teu dente não é quadrado. Então, bem em cima do quadradinho, você clica 2 vezes e ele fica redondo. Aqui eu acabei colocando mais do que precisava, então eu posso clicar em cima de novo e ir deletando. Agora ficou só um quadradinho ali, eu deixo meu quadradinho. Vou colocar minha cor no amarelo, aquela hora acabou não ficando. E assim eu consigo mostrar já para o meu paciente, olha, esse sorriso, essa correção que eu estou te falando do tecido gengival, é isso aqui que eu preciso fazer. E você pode mostrar isso para ele, gente, no lateral também, por exemplo, que tem a mesma necessidade. E ou você copia e cola o desenho anterior, ou você desenha novamente. Eu gosto de copiar e colar para ficar um pouquinho mais rápido, e aí eu vou mostrando para ele o que é essa correção gengival que eu estou dizendo. Aqui está um pouquinho em cima do lábio, então eu desço um pouco, tá? E aí agora o paciente que até então não entende nada de dente, ele consegue olhar e falar, nossa, realmente, eu preciso fazer a cirurgia desse dente. Se a gente não conversa assim com o paciente, se ele não consegue imaginar, sabe o que ele vai te dizer? Ah, eu não quero fazer a cirurgia, doutora, não precisa. Depois que tu mostra isso aqui para ele, dificilmente ele vai achar que não precisa, porque ele está vendo a necessidade. Você pode fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu estou indo lá no meu computador, colocando Command C, Command V, que é copia e cola. No teu computador seria o Ctrl, se não for Apple. E aí eu pego ali aquele mesmo desenho que eu fiz no lateral e eu simplesmente inverto horizontalmente, tá? Na hora que eu faço essa inversão, eu consigo jogar ele para o dente 12. E aí eu falo com o paciente lá, tá vendo como o teu dente 21 tá bem na posição certinha?
Já o teu dente 11, o 12 e o 22, eles estão precisando fazer uma correção. A mesma coisa acontece nos seus premolares. Do lado direito você não expõe a gengiva, mas do lado esquerdo você expõe. Pega a tua canetinha de novo e desenha lá para ele, o teu lado esquerdo, o que tu tá falando. Clica 2 vezes em cada quadradinho, transforma isso em bolinhas, para o teu dente ficar um pouquinho mais com cara de desenho de dente mesmo, e coloca a cor que você quiser, tá? Então isso é uma das formas de você começar a explicar para o teu paciente o que você quer fazer. Olha a foto intraoral, gente. Olha quando a gente olha esses dentes, como eles estão curtos, e eles estão curtos por causa do tecido gengival, porque o tecido gengival está muito sobre os dentes inferiores. Faço a mesma coisa. Olha, para a gente melhorar a tua estética mesmo, o ideal seria a gente vir aqui nesses dentes inferiores e já fazer também uma gengivectomia ou um aumento de coroa, e aí depende de cada caso, né? Para que a gente possa ter uma harmonia maior. Ah, mas o inferior não aparece. Gente, com o passar dos anos, os inferiores aparecem mais que os superiores. E sim, quando o paciente está falando, isso pode aparecer, como era o caso do nosso paciente, tá? Aí você faz lá seu desenhozinho, troca a cor se você quiser, e aí você pode copiar e colar isso nos outros dentes. Olha, tá vendo a diferença que tem do tamanho do teu tecido gengival, como ele deveria estar e como ele está agora? Isso aqui eu consigo resolver facilmente em uma cirurgia como se fosse uma remoção de cutícula, eu falo com o paciente. É um desenho ao redor do teu dente. É simples para o resultado que vai te trazer, tá? E aí, agora sim, o paciente olha e enxerga, nossa, realmente esse tecido gengival está muito grande, eu preciso fazer a cirurgia. Então essa é uma das formas que eu já uso para mostrar. Você vê que é simples, tá, gente? É celular, computador, faz isso na mão. Essa foto foi feita com câmera, mas você pode fazer com celular também. E eu também posso fazer isso em relação ao dente. Olha como eu faço também. Mesmo jeito, forma, desenho, e daí eu copio, vou ali copiando o meu desenhozinho do dente. Eu vou fazer aqui só para simular como se a gente fosse aumentar esse dente, tanto para cervical quanto para incisal, para que vocês possam ver como vocês vão fazer com o paciente de vocês, tá? Então, estou desenhando com a minha canetinha, aumento aqui um pouquinho a borda incisal. Já vou trocar a cor da linha, só para ficar mais fácil de eu ajustar. E aí, pego os meus quadradinhos e transformo em bolinha. Aí, às vezes, vocês podem pensar, meu Deus, Carol, mas demora, tu tá fazendo isso com o paciente. Você vai estar fazendo isso com o paciente na tua frente, você vai estar conversando. Ai, deixa eu fazer um desenho aqui para te mostrar. Tá vendo o diferencial disso para uma consulta que ninguém nem mostrou nada para ele? E no início, você vai demorar mais para fazer esse desenho. Mas depois que você estiver em casa, treinando, um dia tu pega, vai tomar um vinho, vai tomar alguma coisinha e começa a treinar. Com o passar do tempo, você vai ver que você vai ficando cada vez melhor. Então, o que eu estou fazendo agora, ó, transformei todo mundo em bolinha e estou melhorando um pouquinho o formato desse dente, né? Aí eu falo com ele, ó, tá vendo ali que tu tem um black space, que é um espaço lá na gengiva? Esse espaço, ele acaba acumulando alimento, gerando uma característica muitas vezes não estética. Isso a gente consegue fechar com o nosso tratamento, tá? Enquanto eu tô desenhando, o paciente senta do meu lado e fica vendo. Ele não tá ali me esperando, né? Vamos lá. Fiz isso então. Feito isso, eu tenho um formato de dente. Agora, eu tenho como transformar isso, gente, em uma cor de dente também, se eu quiser mostrar melhor para o meu paciente. Como que nós vamos fazer isso então? Fiz esse desenho, eu vou fazer uma captura de tela. Para fazer essa captura, primeiro eu afasto o meu desenho. Aqui na Apple eu faço Command Shift 4, faço a captura. Agora que você fez a sua captura de tela, então, a minha, por exemplo, está ali na mesa, eu volto com o meu desenhozinho ali e eu copio a minha captura de tela para dentro do meu desenho, tá vendo? Então fica ali uma máscarazinha, ó. E aí eu escolho um dente que tem uma cor adequada, nesse caso eu vou escolher o 12, porque o 11 está escurecido, e eu vou aumentando essa imagem até eu completar todo o meu dentinho com ela para simular a cor do dente do meu paciente, tá?
Assim eu consigo dar uma imagem melhor para ele. Então, olha lá, preenchi tudo com cara de dente, dou um enterzinho. E o que eu vou fazer agora? Eu vou remover essa linha que está ali ao redor do dente para ficar com esse cara de dente. Ah, Carol, mas esse dente ficou muito cinza. O que você pode fazer? Melhorar a cor dele. Você vai lá em imagem, exposição, começa a clarear um pouco ele. Tá vendo? Agora tá com mais carinha de dente. Eu vou melhorar um pouquinho esse desenho aqui. Gente, eu sou péssima de desenho, hein? Vocês podem fazer isso melhor que eu. E como que você vai copiar e colar isso agora? Você simplesmente transforma isso em copia e cola, leva isso para o dente 11 e aí você vai lá em organizar e você inverte horizontalmente a tua imagem. Então agora você consegue mostrar para o paciente aquilo que você está dizendo. Você pode fazer isso também nos laterais, você pode fazer isso em todos os dentes. Eu não vou fazer em todos para não tomar tanto tempo de vocês, tá? E ainda por cima, você pode vir aqui, ó, e selecionar esses 2 dentes que você acrescentou. E lá em imagem, no estilo, vai em opacidade e começa a reduzir a opacidade. Então, o que você mostra para o teu paciente? Ó, o teu dente está assim. O que eu estou te propondo é isso aqui. E vai caminhando, ó. Tá vendo ali como mostra a diferença gengival e a diferença incisal? Aí você vai caminhando. Isso é o que eu te proponho e é nesse resultado que a gente consegue chegar. E como eu vou aumentar esses 2 dentes, é importante que eu aumente os vizinhos também, para que fique uma aparência mais estética. Aí você pega e faz a mesma coisa que eu fiz, se ficou com alguma dúvida, volta à aula, assiste de novo e faz a mesma coisa para os outros dentes. Você pode fazer de um lado só e copiar para o outro lado, tá? Você viu que eu fiz o 21, copiei para o 11. Agora eu vou fazer aqui o 22, eu posso depois copiar isso para o 12. Porque daí já são dentes de característica mais parecida. E, gente, pega hoje aí alguma coisinha e vai brincar, sabe? Pega uma foto de um paciente seu e começa a brincar para você aprender melhor. Você vê que agora eu já estou fazendo um pouco mais rápido. Ah, Carol, mas o formato não está ficando 100%. A ideia aqui não é o formato ficar 100%. A ideia aqui é elucidar, é esclarecer para o paciente o que você quer, sabe? Ó, falei que não ia fazer mais um, até fiz aqui para vocês verem como é mais tranquilinho mesmo. Mesma coisa, dá o seu Enter, pega a sua captura de tela, leva lá, aumenta ele até chegar a preencher todo o teu dentinho. Vou aumentar um pouquinho mais para sair dessa zona de brilho ali, que dá uma sensação estranha, né? Aperta em OK, tira a sua borda, clareia um pouco o teu dente, aumentando a exposição, tá? Até ficou meio redondinho, né? Que eu fiz mais rapidinho para vocês. E aí, claro, tu vai fazer um mais quadrado, porque o teu dente 11 e 21 tá mais quadrado. Depende do formato que tu quer dar pro teu paciente também, né? E aí depois tu copia, como Ctrl+C, Ctrl+V, ou no Command, se for de vocês, Apple, cola do outro lado, vai organizar, vira isso. E se você quiser mostrar para o teu paciente, você seleciona todo mundo, vai em estilo e começa a reduzir a opacidade e vai aumentando para ele o que você está sugerindo. Então, gente, maneira simples e rápida de vocês conseguirem mostrar para o paciente de vocês o que vocês estão propondo. Lembre-se, primeiro, na cabeça de vocês, vocês podem estar olhando isso e achando muito difícil e complexo. Depois que vocês começarem a fazer, vai parecer muito fácil e simples. E aí vocês têm que se lembrar do sentimento que vocês tiveram quando pareceu difícil, para vocês explicarem para o paciente de vocês de uma forma mais simples. E assim ele conseguir visualizar e você ter um grande diferencial da sua consulta, que vai fazer com que você converta aquele paciente muito mais fácil. E aí que a gente volta para aquela história de não precisar se preocupar com a concorrência, porque o seu foco está aqui. Está no seu, está em melhorar o seu, está em melhorar a sua apresentação dia após dia. Vamos ver agora no tablet como você pode mostrar isso? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês são casos reais, que a gente realmente faz na nossa clínica, tá? Esse caso desse paciente da foto, ele também compareceu para uma profilaxia.
E como eu já falei para vocês, eu não viro para o paciente e falo, tu já reparou que tu tem uns espaços que tu precisa fechar? Não, não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de despertar nada no outro. Eu gosto de melhorar aquilo que a pessoa já tem vontade, que já se despertou. Então, durante a profilaxia, eu vou conversando com o paciente e eu pergunto para ele na nossa consulta, né? Alguma coisa no teu sorriso te incomoda? E aí o paciente fala, não, até que não. Aí você vai indo, vai conversando, dele, olha, eu até já ouvi falar que esses espaços me dão uma aparência muito jovem. E eu fico pensando se isso teria como mudar. Aí é a hora. Aí eu pego esse gancho e falo, sim, eu também tinha observado que você tem esses espaços. Mas é claro que só vale a pena intervir se for algo que para você faz sentido. Tem gente que olha, por exemplo, e acha meigo, gosta de manter. Mas nos conceitos da harmonia, um homem da sua idade, com o teu porte físico, com o teu rosto, combina mais com um dente um pouco mais presente. Doutora, mas eu não sei. O que seria isso? Pega lá o teu celular ou a tua câmera, faz uma foto, vem para o teu tablet e aí você vai ter essa imagem. Quando eu pego essa imagem, eu vou lá em editar. Eu já falei para vocês que eu não desenho bem, então eu tenho certeza que qualquer um de vocês vai fazer melhor do que eu esse desenho. Eu clico em recortar para que eu possa virar a minha imagem e ela ficar de uma forma melhor para desenhar. Eu aumento um pouco isso e aí eu vou lá na minha canetinha, escolho a cor branca, por exemplo, e eu começo a desenhar. Olha, você tem um espaço que é nos laterais, mas olha o tamanho desse espaço. Se eu vier aqui e só fechar esse dente, aí eu desenho. Olha como esse dente vai ficar largo. Se eu só fechar o meu dentinho de cá, se eu só fechar o meu dentinho de cá, olha como ele vai ficar largo. Daí eu falo com o paciente, o ideal é que a gente tenha os dois centrais mais largos e mais dominantes que os laterais. Então, se eu simplesmente fechar eles assim, eu vou ter laterais muito largos e eles vão ficar desproporcionais com os seus centrais. Sendo assim, eu te daria duas opções. Ou continuar como está, caso não te incomode, ou se você for intervir, que a gente faça um aumento dos centrais, pelo menos pequeno, e acréscimos estratégicos. Aqui no caso dele, gente, é resina, tá? Tô mostrando isso para vocês verem como vocês podem enxergar isso melhor, mostrar isso melhor para o paciente e vender melhor. Eu falo, a gente faz um acréscimo estratégico em resina apenas nas regiões que você precisa. Eu falo, o teu dente é bonito, então precisa intervir no teu dente inteiro. Feito isso, eu distribuo melhor esse espaço e aí eu aumento o seu lateral também com resina. E para não ficar um buraquinho ali, eu venho aqui e fecho um pouco mais a cúspide do seu canino, também com uma resina. Tá vendo, gente? Desenho rápido, ilustrativo. Talvez até vocês não estavam enxergando exatamente onde precisava acrescentar, mas fazendo esse desenho vocês conseguem enxergar. E o paciente de vocês vai ser igual. Você pode fazer a mesma coisa do outro lado, desenhar tudo também, tá? Desenha lá bonitinho, fechando o espaço, mostra para ele o que precisa ser feito. E aí, você consegue que o paciente entenda exatamente. E aí, você consegue que o teu paciente entenda exatamente o que tu está propondo para ele, tá? Antes de você fazer esse desenho, você já vai conversando. O teu dente, você gosta dele mais quadrado? Porque pelo que a gente está conversando, pelo que eu vejo da sua personalidade, para ti vai fazer sentido um dente mais quadrado. Ou pelo que eu vejo da tua personalidade, para ti vai fazer sentido um dente mais redondo, mais oval. Então, conheçam o paciente de vocês, façam esse desenho e daí você mostra para ele. É isso que eu estou te propondo. Eu tenho certeza, gente, com essa simples imagem do computador ou do tablet de vocês, vocês vão conseguir mostrar melhor para o paciente de vocês
e assim ter um fechamento maior dos casos estéticos de vocês. Eu sei que hoje vocês veem os nossos casos, os meus, da Carol, de outros professores, e vocês pensam que a gente já nasceu sabendo fazer isso, que sempre foi assim. Mas a grande verdade é, quando eu comecei na área da odontologia, assim como eu, a Carol também, eu não tinha esses resultados maravilhosos. Eu não planejava de forma tão assertiva. Muitas vezes eu me perdia no meio do caminho. Eu também tinha dificuldades. E é por ter passado por isso que eu estou aqui. Para mostrar para você e para outros dentistas aquilo que eu vivo hoje. Aquilo que dezenas de alunos meus também vivem hoje. Que é uma odontologia ética, uma odontologia com reconhecimento e com um retorno financeiro justo pelo valor daquilo que você entrega. Muitas vezes, depois de aprender tudo isso, os nossos alunos também, entendem que podem trabalhar menos horas e ganhar mais. E assim, gente, ter mais tempo com a família, conseguir viver de uma forma que realmente vale a pena e de uma forma com sucesso que eu sei que a odontologia pode proporcionar para vocês. Nós vimos lá no começo que nós temos mais um sorteio na nossa aula de hoje. E esse sorteio é do nosso curso, de uma bolsa integral de 100% do Você Protesista. Mas, antes de te falar como vai acontecer o sorteio, eu quero te mostrar o que tem dentro do curso do Você Protesista. Lembrando que as matrículas não estão abertas ainda e elas serão abertas após o nosso evento de domingo, que vai ser ao vivo às 9h33 da manhã. Eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para estar dentro dos 5% dos dentistas que dominam essa área no Brasil e assim fatura até 10 vezes mais com segurança e com excelência. Vamos ver o que tem dentro do Você Protesista então? Nós focamos muito no nosso método REHAB, que o que significa? São 4 pontos. O primeiro deles é o visagismo, para que você entenda como fazer sorrisos personalizados para cada paciente. E assim, quando você mostra que o seu tratamento é individualizado, diferenciado e personalizado, você agrega valor no seu tratamento e nos seus resultados. Você vai aprender mais sobre planejamento digital, análise oclusal, restabelecimento da dimensão vertical. Você vai aprender quais são os sistemas cerâmicos e como fazer ele de forma individualizada para cada paciente. E você vai aprender como fazer preparos guiados minimamente invasivos. Porque nós só reabilitamos tanto mais do que nós reabilitávamos antes, porque nós sabemos agora como fazer isso de forma minimamente invasiva. Assim, nós sabemos que vale a pena, em alguns casos, comprometer um pouco a estrutura, a depender de um preparo bem pouco invasivo, pelo resultado que aquilo vai nos oferecer. Além disso, vocês vão receber um módulo completo para vocês dominarem tudo sobre prótese total. Esse módulo acontece com a professora Josiane Silva, que também é nossa sócia aqui na nossa clínica. Assim, você vai poder fazer reabilitações orais em todas as suas funções e alcançar estética, fonética e uma mastigação satisfatória para todos os teus pacientes. Você também vai receber uma Masterclass descomplicando o restabelecimento da dimensão vertical com resina composta. O nosso curso é de cerâmicas, mas eu quero que você saiba tratar e abordar todos os teus pacientes. Assim, você consegue fazer transformações naturais no sorriso de cada paciente, com segurança e com durabilidade. Você também vai ter estudos de caso clínico desde o planejamento até a execução prática. Isso acontece dentro da nossa comunidade no WhatsApp e isso também acontece ao vivo. A gente desenha com vocês o passo a passo do caso. E para completar, você vai receber um acesso ilimitado à nossa comunidade do Você Protesista no WhatsApp. Esse é o meu xodozinho, gente. Lá é um grupo exclusivo onde tanto eu quanto a Carol respondemos as dúvidas de vocês ali na hora. E além disso, os próprios alunos contribuem com o planejamento de todos os casos. Eu sei que muita gente às vezes fica na dúvida, mas será que eu vou ter coragem de fazer? Por onde eu vou começar? Para isso serve a nossa comunidade, para que você tenha todas as suas dúvidas sanadas e tenha segurança para fazer as suas reabilitações. Além das aulas gravadas, que você já recebe assim que você entra no curso, nós também temos encontros ao vivo. Nesses encontros, nós temos debate interno para discussão de caso clínico complexo de vocês, parte 1 e parte 2. Nós temos uma mentoria completa de prótese sobre implante também. E você também vai ter o acesso ao desafio REHAB 10 vezes.
onde você vai receber ações diárias para você poder prospectar e fechar casos de reabilitação oral que vão te dar um retorno de no mínimo 10 vezes o investimento do curso em apenas 10 dias. O acesso a todo o conteúdo do curso, gente, ele é limitado por 12 meses. Para quê? Para que você assista quando você puder e para que você retorne quando você achar necessário, a depender de cada caso que você receber no seu consultório ou na sua clínica. Além disso, eu vou te dar também alguns presentes. E para que você tenha acesso mais rápido a esses presentes, é melhor que você esteja no grupo de interessados do WhatsApp. Não é o grupo aqui da jornada, é um grupo de interessados. Para aqueles que entrarem, então, vocês vão receber um voucher de R$3.000 para entrar na nossa mentoria, a Anaforá, que é uma mentoria de gestão de carreira para dentista, que visa te ensinar como você vai aumentar o seu lucro e aumentar a rentabilidade do seu negócio. Você vai ter 45 dias para usar esse voucher e entrar na mentoria com a gente. Além disso, você vai receber uma masterclass ao vivo de posicionamento estratégico nas redes sociais, para que você aprenda a captar esses pacientes também. Ao se tornar aluno, automaticamente você recebe uma bolsa de 50% para fazer parte da nossa imersão Reab, que é o nosso encontro presencial que vai acontecer em novembro aqui em Florianópolis. E agora eu quero te contar alguns presentes que são especiais e limitados. Primeiro, quem se inscrever até às 11h59 de domingo, dia 7 de julho, vai participar do sorteio de uma vaga para a mentoria Anaforá, que é a mentoria de gestão de carreira. Hoje, uma vaga nessa mentoria é R$8.000, mas você pode levar essa vaga gratuitamente. Quem se inscrever até o dia 8 de julho, segunda-feira, às 11h59 da noite, vai ganhar a Masterclass Desvendando a Dimensão Vertical de Oclusão. Essa Masterclass ela é vendida por R$397 e você vai receber ela sem nenhum custo adicional. O primeiro inscrito no curso vai ganhar uma vaga na imersão presencial, a imersão Reab, e vai ganhar neste dia uma mentoria presencial de 2 horas comigo. Essa mentoria individual, gente, ela custa o valor de R$4.000, mas se você for rápida, você pode levá-la de graça. Os 10 primeiros inscritos vão receber no seu endereço um kit de brocas da KG, que é o kit que nós utilizamos para fazer preparo de coroas, de facetas, de onlays e de vonlays. Os 30 primeiros inscritos vão participar do sorteio de 5 vagas de uma consultoria individual e online de 1 hora comigo. Hoje, essa consultoria individual, ela tem o valor de R$1.000. Se você for um dos primeiros 30 inscritos, você pode concorrer a essa vaga gratuitamente. Agora, você pode estar pensando, tá bom, Carol, já entendi. Esse curso é para mim, mas qual que é o investimento que eu vou ter que fazer? Gente, nós já te mostramos durante toda essa jornada as nossas alunas que queriam aprender de forma mais prática, que queriam aprender de forma mais rápida, e os resultados que elas alcançaram. Pensa comigo, se você fosse iniciar hoje uma especialização, ela iria te custar, além de 2 anos, algo em torno de R$30.000. Bom, no curso nós te entregamos o que você usa no seu dia a dia prático, não só a teoria. Porém, você consegue colocar aquilo em prática rápido e você tem o nosso acompanhamento. Mas o nosso curso não custa o preço de uma especialização. Ele, na verdade, não custa nem metade desse valor. E antes de te falar sobre o valor, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que custa para você continuar com toda essa insegurança? Quanto custa para você não conseguir resolver casos dos mais simples aos mais complexos na reabilitação oral? Em 1 ano, quanto que tudo isso te custa financeiramente? Nós mostramos nessa jornada como você poderia faturar R$1 milhão em 1 ano com um paciente por mês. Quanto te custa não fazer isso? Além do curso, como eu te falei, nós vamos fazer um desafio que é o Reab 10 vezes, com o objetivo de você em até 10 dias, recuperar o valor do seu curso em pelo menos 10 vezes. Gente, o Você Protesista ele tem um valor normal de R$3.000, mas você pode fazer a sua inscrição por R$1.997, um valor bem mais baixo do que aquele que você estava imaginando, tô certa? E além disso, gente, você tem direito a uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, você pode até entrar no curso e se você ver o conteúdo e entender que não é para você, você tem até 7 dias após a sua inscrição para pedir o reembolso.
sem nada de letras pequenas, nada de miúdos, esse é um direito seu. Por isso eu falei no início da aula que eu te daria a minha melhor proposta. Agora lembra que eu falei que algumas pessoas vão ficar pelo caminho? Vai ser lá no grupo de interessados que vai acontecer a mágica. Vai ser lá que eu vou enviar o link para as primeiras inscrições. Então, se você quer receber os brindes de primeiros inscritos, esteja nesse grupo. Se você ainda não está no grupo de interessados, o link do grupo vai ser colocado aqui no chat para quem está vendo a estreia dessa aula e vai estar também na descrição do vídeo. Além disso, você pode na tela ler o QR Code e entrar no grupo. Não é fácil ser um dos primeiros inscritos no curso, então é importante você já estar decidido e você entrar no grupo de interessados. Lembrando que a aula ainda não acabou. Nós ainda vamos falar sobre como vai acontecer o sorteio da bolsa de estudos 100% integral para você protesista. No domingo, nós temos a nossa quarta aula, onde nós vamos te entregar o grande plano. Como fazer parte dos 5% dos dentistas mais bem pagos, dominando a reabilitação oral. E lá, durante essa aula, nós vamos liberar as nossas matrículas para você protesista. Essa aula será ao vivo no domingo, às 9h33 da manhã. E para que você participe do sorteio, você tem que seguir 3 regras simples. Primeiro, você precisa ir lá no meu Instagram e comentar no vídeo da aula de hoje o que mais você gostou nessa aula. Você precisa curtir o Reels. E você precisa estar ao vivo na aula 4, que vai acontecer ao vivo nesse domingo, às 9h33. Nossa quarta e última aula vai ser a melhor aula dessa jornada. E talvez, gente, tenha alguém aqui que esteja com receio, que não sabe se é o seu momento, que talvez ache algum empecilho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que só veem os impeditivos, que só veem os obstáculos. Nós entregamos tudo aqui para vocês. Entregamos um mapa seguro para que você possa alcançar o que você deseja na odontologia. Se você simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, você vai ter os mesmos resultados. É impossível ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o meu convite agora é para que você faça uma mudança de vida e nós estaremos aqui contigo. Se esse é o seu momento, então, de dar o próximo passo, entre no grupo de interessados, esteja ao vivo na aula de domingo e já se prepare para fazer a sua matrícula. Grande beijo e até lá!